Na edição de hoje você vai ver: Tribunal de Justiça retira a arma dos fóruns. Presidente do Supremo Tribunal Federal negou mandado de segurança contra a reforma trabalhista. E ainda, uma conversa com o presidente da Fresp sobre a crise tributária no Brasil. Eu sou Mariana Oliveira e começa agora o Cidadania e Serviço Público. Estou aqui com o Rodrigo Espada, que é presidente da AFRESP, Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, e com o José Roberto Lobato, que também é da diretoria da AFRESP. Não é isso? E estou com a revista aqui em mãos de um projeto que nasceu ali na AFRESP, um projeto chamado Movimento Viva. Eu queria que vocês falassem sobre o Movimento Viva. Muito obrigado, Goza. Primeiro, agradecer o convite. Estar aqui é sempre uma honra nesse prestigiado programa. Então, a oportunidade que você abre para a Fresp, ela é vista com muito bons olhos, principalmente para discutir um tema importante como esse, de cidadania fiscal. Eu posso dizer para você que, como você disse, é um projeto que nasceu na Fresp. Mas ele não é hoje só da Fresp. É importante falar que esse projeto ele ganhou vários apoiadores e é um projeto que tem como principal parceiro o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma organização internacional com sede em Washington, que presente em muitos países, mais de 40 países, que há muito tempo incentiva e financia programas de modernização da administração tributária e desenvolvimento do Estado brasileiro. Então, um organismo como esse, da chancela, entrar em parceria conosco, é motivo de muito orgulho para a Fresp também. E a gente tem também a Fiesp, que está apoiando, tem o CIAT, que é outro organismo internacional, Centro Interamericano de Administrações Tributárias, com sede no Panamá. Temos também o ENCAT, o Encontro Nacional de Coordenadores de Administração Tributária. Temos a FEBRAFIT, temos a própria FGV, o CCIF, Centro de Cidadania Fiscal, Fiesp, Instituto Ético, e agora essa semana aderiu também a Associação Paulista de Municípios. Então é motivo de muita honra, iniciou na Fresp, mas hoje a Fresp, e a gente pensa isso, que o projeto será bem sucedido quando a Fresp se perder como um nó numa rede de várias instituições de renome lutando por um objetivo comum. E esse objetivo é justamente uma reforma tributária. A gente ter um modelo tributário mais generoso para o país. Um modelo que possa incentivar o desenvolvimento econômico. O Brasil há muito tempo vem sofrendo economicamente por um modelo perverso, anacrônico, disfuncional. Então, se me permite contextualizar mais um pouco, esse trabalho começou em 2015, na AFRESP, tendo o Lobato, que está aqui como coordenador do projeto, ele é o diretor de assuntos estratégicos e comunicação na AFRESP, economista, formado na USP, e tem um currículo invejável. Ele já foi coordenador da administração tributária adjunto, que é a cúpula da Secretaria da Fazenda, a coordenadoria da CAT. E a gente começou fazendo um diagnóstico que a gente percebeu que a nossa categoria ela estava numa grave crise. A gente tem uma crise dentro da Secretaria da Fazenda e a gente tinha a percepção que essa crise ela era e é ainda fortemente impactada pelo modelo tributário. A gente vê os estados, muitos estados em crise, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas. Teve uma grave crise também no Espírito Santo, ano passado, mais ligado à segurança pública. Mas a gente tinha a convicção que, como é a analogia que a gente usa do alfaiate, que como um alfaiate, ele não pode entregar um produto como um terno de boa qualidade se ele trabalhar com a matéria-prima de má qualidade, o fisco também seria assim. Por mais que tenhamos profissionais com destreza, com habilidade, com conhecimento técnico, com expertise, voluntariosos, eles não conseguiriam entregar um produto de boa qualidade para a sociedade, que é o nosso fim maior, se não tivéssemos, a princípio, uma matéria-prima de boa qualidade. Como o alfaiate tem o tecido, nós temos o imposto. Eu queria perguntar para o Lobato uma questão. Quando a gente fala dessa questão tributária, estamos falando de ICMS, tá certo? Estamos falando do problema do Estado e o problema também do cidadão, né?
E é o que você está colocando, é o cidadão que paga e recebe uma mercadoria de atendimento de baixo valor, né? Nós temos a central dos servidores públicos, que é a pública, que aliás a Fresp também está ligada na pública, e uma coisa interessante que eu estou vendo aqui com vocês, é uma coisa que já se discutiu, vem se discutindo na pública. A pública não é uma central de servidores só para defender os servidores, mas é para exatamente trabalhar com o Estado formas novas de organização. Queria que você falasse sobre essa questão, já que vocês uniram outras a Fresp de outros estados, inclusive chegando no BID. Isso é muito interessante, porque permite a gente falar de um papel importante para uma associação como é a Fresp, e que desde o início a gente pensava que não deveria ter na discussão desses problemas esse viés corporativista, assim, que muitas vezes cria uma certa defesa da parte dos outros interlocutores, porque a gente entende que esse problema não é um problema de fiscais, não é um problema de quem opera o imposto, mas é um problema da nação. Hoje o país está vivendo uma crise em grande parte derivada dos problemas de tributação. Os problemas tributários hoje impactam negativamente o desempenho da economia, mas diretamente, né? E a gente percebe isso de dentro, quer dizer, a gente é parte deste problema, nós sofremos esse problema. E é muito fácil, porque o interessante é isso, em muito pouco tempo, fazendo esse discurso, a gente levando a visão de uma associação, como a gente tem interlocução aberta com vários outros atores sociais importantes, como é o caso, por exemplo, de Fiesp, que estaria do outro lado, em princípio estaria do outro lado da linha, né? no polo oposto, e não é nada disso, quer dizer. Então a gente consegue ter esse diálogo com o Banco Internacional, com associações empresariais, com entidades patronais, absolutamente franqueado, porque nós temos um problema concretíssimo, que é o problema da má qualidade da tributação no Brasil. E aí é que surgiu essa ideia do Movimento Viva, né? Quer dizer, de a gente quebrar essa inércia que impossibilita esse diálogo e falar, vamos fazer o bonde andar, né? Vamos tocar para frente, não dá para ficar parado. Vocês já fizeram vários encontros, inclusive chegou a ter um seminário internacional, né? Aconteceu o seminário internacional, e evidentemente que o cidadão é um dos principais interessados também na história. Tem um momento com uma participação também popular, é possível? Como vocês imaginam discutir isso com a sociedade? A gente imagina discutir com a sociedade civil organizada, de forma mais ampla possível, mais generosa. A gente quer ouvir opiniões de entidades de classe, como contadores, contabilistas, juristas também está com a gente, economistas, mas através de sociedade civil organizada, porque é um tema muito árido. A tributação é um tema que não é do gosto popular. Então, a gente precisa se amparar, se ancorar nessas instituições como um empresariado. A Fiesp representa muito bem o empresariado paulista, como a FEComércio e outras instituições. Você falou da Pública, que é presidido pelo nosso colega Nilton Paixão. Roberto Kupski, que é o presidente da Febrafit, é um dos vice-presidentes. Exatamente. E estarei na semana que vem em Brasília discutindo reforma tributária lá na federação também. Então a gente procurou, antes do seminário, percorrer o maior número de fóruns interessados possíveis. Então nós tivemos no CONFAS, que é o órgão que reúne todos os secretários da Fazenda. Tivemos na COGEF, que é o órgão que discute modernização das administrações tributárias. Tivemos na Febrafit, tivemos na FENAFISCO, tivemos no CECIF, na FGV, no GETAP, na própria Fiesp. Então, a gente tem procurado discutir, sim, de forma ampla, e estamos abertos a qualquer sugestão. A gente está pedindo para outros interlocutores juntarem forças conosco, porque a gente não defende, de início, neste momento, uma reforma tributária específica. O que a gente defende são princípios que são universais, que são bons para o nosso país. Então, qualquer proposta de reforma tributária que venha, tem que atender aos princípios básicos, algumas ideias força, para a gente não desvirtuar o debate. Tem que ter um embasamento teórico mínimo possível, para depois começar a discutir as questões concretas.
Nós estamos vendo discussões lá no Congresso de matéria sempre encaminhada pelo governo e a gente sente que a discussão com entidades interessadas não aconteceu como devia. O governo também fala em uma reforma tributária, mas ela nunca saiu do papel. Por que isso acontece? É uma questão sempre discutida, né? É muito difícil dar um parecer definitivo sobre esse assunto, mas eu entendo, e a gente tem discutido bastante isso, que muito disso vem não apenas da qualidade da proposta, daquilo que é proposto, mas de dois outros fatores. Um deles é que o nosso modelo de federalismo fiscal, né, a maneira como é distribuído as responsabilidades, as competências dentro do Estado brasileiro, elas favorecem o conflito, não favorecem a união. Então, todo mundo desconfia de todo mundo dentro do país. Quer dizer, quando você vai fazer reforma tributária, você faz desconfiado de que teu vizinho está te querendo passar perna, de que o município está tirando, o Estado está tirando do município, a União está tirando do Estado, o Estado está tirando de outro Estado. E isso contamina toda essa discussão. Quer dizer, então você começa a fazer uma contabilidade muito perversa que não permite que essa coisa vá para frente. E o outro fator derivado disso é a questão da reforma, não é só a questão de uma proposta de qualidade, é uma questão de processo de qualidade. O processo de discussão tem que ser um processo todo mundo tem que estar desarmado, tem que estar aberto, de coração aberto, para ouvir o outro, para equacionar, para saber quais são as demandas e para chegar numa solução comum. E aí eu acho que a gente consegue dar um passo para frente, né? Exatamente. Me permite complementar, a gente vê que essa discussão ela tem que se dar num ambiente tridimensional. Muitas vezes discute-se muito a questão econômica e a questão jurídica, mas existe um outro vetor que é muito importante, que é a política. E a política passa pela forma e com o debate com a sociedade organizada. Então, nosso movimento, e a palavra movimento é justamente esse, para sair da inércia, para a gente começar a discutir, ela parte de um pressuposto que a gente tem que alinhar com a base, com a sociedade. Porque as propostas de reforma tributária que vêm, normalmente vêm de um iluminado, de uma pessoa lá no Congresso, uma comissão muito fechada, que sai uma proposta e quer a aprovação daquela proposta. E no mesmo momento que ele lança a proposta, todo mundo faz conta, vê quem está ganhando, quem está perdendo. Quem está ganhando fica na sua, quieto, e quem está perdendo grita. E faz pressão para não ser aprovada. Então, isso fica concentrado ali e não sai do lugar. E a inovação é porque está vindo da base. Existe um clamor social. Hoje a política, ela é refratária. A gente está num momento político muito difícil. Então, o Congresso, ele dá andamento nas demandas que tem um clamor social. E é isso que a gente está buscando um clamor social, trazer aliados e mostrar para a sociedade que do jeito que está, não dá. Está todo mundo perdendo. Está perdendo a sociedade, porque não tem a transparência necessária e não tem a necessária devolução do pagamento do tributo em serviço público. Está perdendo os contribuintes, os empresários, porque tem que lidar com insegurança jurídica e custos de conformidade, que são custos para recolher o tributo, não o tributo em si, só para recolher, o custo de compliance altíssimo, e perde o fisco, que tem a imagem pública desgastada e lida com a matéria-prima altamente complexa, que dificulta o resultado do seu trabalho e também desgasta a sua imagem. E depois de um grande debate de entidades, parlamentares e servidores, o Tribunal de Justiça retirou as armas do Fórum do Interior e da região metropolitana da capital. Em nota, o presidente do órgão, Paulo Dimas, informou que o TJ fará a triagem nos depostos pertinentes. Continue assistindo a entrevista especial com o presidente da Afresp, Rodrigo Espada. Eu vou lá embaixo na base, vou pegar uma pergunta que provavelmente o cidadão faria para vocês. O que o cidadão brasileiro paga de impostos? É justo? Olha,
eu vou falar o seguinte, a carga tributária no país, que está em torno de 35%, é porque o justo é relativo. É lógico, o conceito de justiça ele é muito claro, mas a justiça, a carga tributária não é elevada, porque nós somos um país novo, um país que precisa de muito investimento, precisa melhorar a segurança, precisa melhorar a saúde, precisa melhorar a educação, precisa melhorar a infraestrutura, e tudo isso precisa de recursos. O problema não está aí, o problema está exatamente na devolução do recurso público para a sociedade, que ela não sente essa devolução, não sente o valor do produto pago. Porque tem países que pagam um valor muito mais elevado, como a Escandinávia, os países pagam 50% do PIB em carga tributária, estão felizes, querem pagar até mais. Mas é porque eles têm a contraprestação. Então, essa relação que não está equitativa. Só complementando, né? Porque Sim. é uma outra colocação, quer dizer, existe um problema que é o problema da carga global, se ela é justa ou não, quer dizer, então tem muita gente que espera uma redução da carga. Eu acho que não é o caso no Brasil, dificilmente a gente conseguiria isso, né? Então, no geral, se trabalha com a possibilidade de manter esta carga. Mas existe um problema da distribuição da carga. E aí cabe também essa questão, se ela é justa, distribuída de uma maneira justa. E aí o problema complica bastante, porque a gente tem impostos sobre o consumo que são de alta regressividade, onde o pobre paga relativamente muito mais do que o rico, né? Do que as grandes fortunas. Muito mais, quer dizer, então existem algumas estatísticas, o próprio deputado Hawley, que é o relator do projeto de reforma tributária, ele cita com muita frequência uma estatística que mostra que a fatia, né, os 10% de menor renda, pagam mais de 50% da sua renda em impostos sobre o consumo, quando na faixa mais elevada pagam, eu não me lembro exatamente, mas alguma coisa em torno de 20%, quer dizer, então é muito desigual essa distribuição, né? E isso nós vamos ter que equacionar, quer dizer, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite e nem o tributo sobre consumo vai resolver isso, mas é uma discussão bem importante. Porque normalmente o rico ele poupa uma parte da renda, enquanto que as pessoas menos favorecidas elas consomem todo o salário. Então o imposto que incide sobre o consumo está incidindo sobre toda a renda das pessoas mais pobres, enquanto que as mais favorecidas conseguem poupar e não tem a tributação sobre o consumo, sobre a poupança. A questão também da justiça é uma questão de discutir o Pacto Federativo, como o Lobato falou, e também que estados queremos. Nós, na Constituição Cidadã de 88, nós criamos uma série de obrigações para o Estado. É uma Constituição que dá amplos direitos para todo mundo. E alguém tem que pagar, a gente tem que financiar esse Estado. Então, talvez seja o caso de uma nova reforma constituinte, não sei, para ver o tamanho do Estado que queremos, porque muita gente fala de pacto social. Mas o pacto social prevê um pacto fiscal. Então, esse pacto fiscal é quem vai pagar essa conta, como vai pagar, para ter o Estado que queremos. Então, tudo é questão de tamanho de Estado. Porque, assim como o que o pobre paga mais em relação às grandes fortunas, ele também parece que recebe menos atendimento. Uma, porque ele teria que ter um atendimento do Estado que é precário. São duas coisas. São duas coisas, claro. O que a gente quer é dar o passo inicial para isso. Sim, então, maravilha. Qual é o passo inicial? Nós não vamos fazer uma mudança na federação, nem de todo o sistema tributário nesse momento. O que nós queremos é uma reforma tributária que desencrave a economia. Quer dizer, o primeiro passo a ser dado é quebrar esta coisa que tem impedido a economia de andar. Porque o imposto tem prejudicado o andamento da economia mesmo. Quer dizer, ele é uma questão, como disse o Bernardo Api numa entrevista recente, ele é um problema da produtividade. Quer dizer, ele prejudica a produtividade do país. Você produz menos com mais recursos. E com uma reforma tributária da base do consumo, a gente consegue fazer andar. O segundo problema que eu acho que é importante e que está nessa discussão é que muito de quem paga imposto no Brasil, paga, mas não sabe o que paga, porque o imposto sobre consumo é indireto e as pessoas estão consumindo e não percebem que estão pagando imposto.
até porque todo o nosso sistema ele é extremamente obscuro, ele deixa isso e tem vários mecanismos que não dão transparência a isso. Então a gente quer um imposto transparente que permita que o consumidor saiba que está pagando e quanto está pagando. Então esse é um dos 10 princípios que a gente estabelece, é de que o imposto tem que ser transparente, ele tem que ser a regra clara e com toda a transparência para que as pessoas que pagam saibam quanto estão pagando e possam, a partir daí, exercer os seus direitos de cidadão. De cidadão, de dizer, eu pago tanto. Eu pago tanto. Empoderar então, o cidadão, eu quero. Então, isso aí, o cidadão precisa ser empoderado. É isso aí. O sistema pode ajudar Pois isso. não, pode falar. O Góes, ia complementar, porque a questão que o Lobato trouxe é central nessa discussão, que realmente o nosso modelo tributário, ele derruba a nossa economia. A gente tem, os maiores especialistas falam que gera custos desnecessários e uma ineficiência, porque ele direciona os agentes econômicos para fazer investimentos em locais ou de formas que não seria a ideal num ambiente neutro. Então, quando a gente concorre no mercado globalizado, como é hoje, e cada vez mais o mercado está aberto, quanto o nosso modelo tributário, gerando ineficiência, gera uma ineficiência ou uma perda de competitividade dos produtos brasileiros frente ao cenário internacional. A gente está, de certa forma, com isso, incentivando a produção na China, no Paraguai, só faz a alegria desses empresários, enquanto que a nossa economia está sendo derrubada. Então, a gente tem hoje a plena convicção que se fala muito em reformas trabalhista, previdenciária, tributária, mas a gente tem a plena consciência que hoje a primeira e a mais importante, a que vai destravar a economia de forma mais eficaz, é a reforma tributária. A questão tributária hoje para o Brasil uma questão tão grave quanto foi a inflação na década de 90. A gente sabe que em curto e médio prazo, a reforma tributária é que pode dar um impulso maior no crescimento do PIB. A longo prazo vai ser investimento em educação, mas a curto e médio prazo, o mais urgente para a gente sair desse atoleiro é um modelo tributário que favoreça o ambiente de negócios no Brasil. E vocês chegaram num seminário internacional, participação de quem de fora? De que países participaram com vocês? E qual a experiência que eles trouxeram? Nós trouxemos, foi bem interessante esse seminário, a construção dele, porque foi realmente a discussão de reforma tributária em vários aspectos. Então, nós trouxemos a posição de vários atores, né, para saber o que a União pensa a respeito de reforma tributária, o que a academia pensa, o que os empresários pensam. Apresentamos 3 modelos diferentes, 3 propostas diferentes de reforma tributária, né? Trouxemos um governador de um estado que é crítico, que está fazendo um projeto de reforma do ICMS, aí de simplificação radical do ICMS, que é o governador do Mato Grosso, Pedro Tax. E foi interessantíssima, né, a explicação dele. E trouxemos experiência de 2 países, um que tem um imposto de valor adicionado de qualidade, que é o europeu, que é o pessoal da Espanha. Então nós trouxemos 2 pessoas técnicos da melhor qualidade que discutem o IVA europeu, e trouxemos uma experiência da Argentina, que é um país mais próximo do nosso. Embora não seja uma federação, tem um IVA, problemas sérios, como você pode esperar. Então tudo isso ajuda a abrir um panorama, um ambiente para uma discussão muito propício e muito rico. Foi uma experiência muito rica para nós, né? Bom, nós vamos... É um assunto muito importante e que você que está assistindo o programa pode entrar em contato com a Fresp, né? Sim. Então, fresp.org.br. www.afresp.org.br é o nosso site institucional. Mas nós temos um hot site que é o www.movimentoviva.org.br. É um site que você vai encontrar todas as informações do Movimento Viva. Então, vai estar aí na nossa telinha. Então, você que está interessado no assunto, um assunto importantíssimo, como foi colocado aqui pelos nossos convidados. Então, entre no site e
mande a sua pergunta para eles. Conversamos no nosso programa de hoje com o presidente da Afresp, Rodrigo Espada, e com José Roberto Lobato, também diretor da Afresp. E assim terminamos o nosso bate-papo de hoje. Agradeço a Afresp e até o nosso próximo programa. E vamos ao noticiário de hoje. Os associados da AOGESP, que é uma das nossas entidades filiadas, já podem comemorar mais uma atuação da entidade. Depois da criação do grupo de estudos, formado por representantes da capital e do interior do estado para discutir as questões da categoria, a AOGESP conseguiu protocolar mais de 15 projetos na Corregedoria Geral e na presidência do Tribunal de Justiça. Entre os ofícios está o processo de remoção dos servidores e melhorias no plantão diário. E a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, a APESP, preparou um abaixo-assinado para entregar ao governador Geraldo Alckmin. O documento cobra do Estado a abertura de concursos públicos na Procuradoria e projeto de lei criando carreiras de apoio. Essas medidas já foram discutidas entre a APESP e o governo estadual, mas ainda não foram implantadas, causando um grande sucateamento no trabalho dos procuradores. O texto, escrito pela diretoria da associação, está disponível na íntegra no site www.apesp.org.br. E para fechar o nosso noticiário de hoje, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou o seguimento do mandado de segurança assinado por 18 senadores do Partido dos Trabalhadores. O requerimento pretendia suspender a tramitação da reforma trabalhista por 20 dias. O Cidadania e Serviço Público vai ficando por aqui, mas você pode continuar conectado conosco enviando as suas mensagens para o site www.fespesp.org.br ou acessando a nossa página no Facebook e no Instagram. É só digitar FESPESP nas redes sociais e mandar suas sugestões, seus comentários ou perguntas sobre o programa de hoje. Para assistir essa edição na internet, acesse os endereços que aparecem aqui na sua tela e não se esqueça que semana que vem, às 9h, tem mais Cidadania e Serviço Público discutindo tudo aquilo que interessa a você, servidor público. Muito obrigada pela companhia, um grande abraço e até mais!